Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Vamos iniciar aqui com o Pedro. Pedrão, pode ir lá. Beleza. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Quem me orientou nesse caso foi o Dr. Matheus. Então, é uma paciente do sexo feminino, 57 anos, veio realizar uma angiotensina de tórax. O paciente tinha um histórico de fibrose pulmonar. Então, trouxe primeiro as imagens do parênquima pulmonar, janela de pulmão, para a gente ver as alterações importantes que ela tinha no pulmão direito, né? Uma acentuada redução volumétrica, múltiplas bronquiectasias císticas e cilíndricas, desviando as estruturas mediastinais para esse lado, por causa da redução do volume do parênquima, e o pulmão aí meio que vicariante do lado esquerdo, né? E essa aqui foram as sequências de imagem da anjo, que são, na verdade, o ponto-chave do diagnóstico. Interessante. Uhum. Eu vou discutir, eu vou ver, eu não conheço o caso, eu vou falar o que eu estou vendo aqui e como que eu pensaria, como que eu montaria a linha de raciocínio. Volta um pouquinho só no anterior aí. Então, tem uma simetria significativa e praticamente não tem parênquima pulmonar direito, né? E já há muito, muito tempo, né? Então, eu imagino que isso aqui foi uma injúria muito precoce. Então, não houve ali o desenvolvimento do parênquima direito e consequência disso, um pulmão esquerdo grande e a pessoa, teoricamente, viveu a vida normal, né? Eu acho que ela já tem uma certa idade, então é uma injúria muito antiga. Sem os cortes de anjo lá, eu ia pensar que, por exemplo, essa pessoa nasceu com alguma malformação pulmonar, alguma malformação vascular, ou assim, um corpo estranho, ficou aí muito tempo em, em bronquiofonte direito e não desenvolveu esse pulmão. E aí, para passar na outra aí, e aí nas imagens aí, eu não estou vendo a o tronco direito da artéria pulmonar. E acho que é isso, eu acho que é uma agenesia, né, de artéria pulmonar direita, aí, de tronco pulmonar direito. E, e teoricamente, onde tem artéria, tem brônquio, né? Se não tem artéria, não tem brônquio. Então, acho que ele não formou o broncofonte direito e tem esse pulmão hipoplásico aí, nunca aerado, nem não sei agora. Se é mais ou menos isso? Beleza, é isso mesmo. O paciente não tem a artéria pulmonar direita, né? Ele tem até o tronco da pulmonar, tem a pulmonar esquerda, e aqui, teoricamente, teria que sair a artéria pulmonar direita, né? É. E ele não tem. Ele até tem o bronco, viu, Tomás? Aqui, ó. Mas depois Aham. você vai ver que eu vou, na revisão que eu trouxe, e durante a embriologia lá, outras artérias acabam assumindo o papel de irrigação. Então, por isso que acaba formando certas estruturas, mas depois ele não dá sequência na maturação, por isso que evolui com essa alteração pulmonar importante aqui. É isso que eu ia perguntar, vocês conseguiram achar alguma artéria aí que seria possível nutridora desse parênquima pulmonar mesmo que destruído aí ou não? Nesse exame aqui, não, eu não consegui ver.
E o termo é hipoplasia pulmonar mesmo? O que que é? Agenesia da artéria pulmonar. Aí pode ser isolada ou não, né? Ou não, exato. E eu não consegui ver, o Alex. Geralmente são artérias brônquicas, Exato. mas pelo protocolo, né, paciente e outra, essa paciente aí, né, o Pedro vai descrever aí, mas provavelmente é a agenesia isolada, porque ela descobriu isso agora com 60 e poucos anos aí. Então foi uma anjo de uma paciente que respirava um pouquinho, né? O 3D ia ficar até legal, mas não ficou muito bonito. Não sei nem se o Pedro trouxe o 3D. Não trouxe. Eu achei que ficou muito contaminado, né? Então, e aí não consegui nem dizer se artéria brônquica, essas coisas, não consegui dar mais detalhes, sabe? Nossa, muito bonita a imagem, né, cara? Então, realmente, Faz a o gente L. não Faz o identificou L. o tronco da artéria pulmonar direita, né? O pulmão direito, o volume acentuadamente reduzido, com múltiplas bronquiectasias císticas e cilíndricas distribuídas difusamente pelo pulmão. O pulmão esquerdo de volume aumentado, né? Devido à compensação dessa alteração pulmonar direita. Então, sim, a agenesia da artéria pulmonar, esse foi o diagnóstico desse paciente, que é uma malformação que ocorre durante a embriogênese. Ela tem uma prevalência em torno de 1 para cada 200 mil indivíduos, sem predileção por sexo. Quando ela não está formada, a gente pode ter algumas artérias que são chamadas artérias colaterais, normalmente oriundas das artérias brônquicas, ou até mesmo de outros vasos. Tem paciente que faz nutrição por coronária, ele acaba desenvolvendo artérias colaterais oriundas de artérias coronárias. Tem alguns casos que isso faz com que o paciente desenvolva fístula. Eu achei um caso que o paciente tinha uma fístula de coronária, um veia cava, decorrente a uma dessas artérias colaterais que se formou na tentativa de suprir a vascularização do bronco, do pulmão direito. Só que mesmo eles fazendo essas colaterais, isso não é o suficiente para manter aí uma irrigação adequada para o desenvolvimento total do pulmão, e daí ele começa a ter essas repercussões, né? Então, você encontra um pulmão de volume acentuadamente reduzido, bronquiectasias que vai evoluir com fibrose pulmonar. Nas fases mais iniciais, onde o paciente ainda tem um pouco de parênquima pulmonar, a gente vê áreas de atenuação em mosaico, que o organismo tenta fazer um shunt para poder melhorar a circulação, aumentar a circulação ali. E ao longo do tempo, esse paciente, por não ter a artéria pulmonar direita, ele vai evoluir com insuficiência cardíaca direita, sendo a principal causa de morte desses pacientes. Porque ao longo do tempo isso aí pode evoluir com hipertensão pulmonar, por não ter ali um vaso de saída de sangue, acumulando sangue mais nas câmaras cardíacas à direita, o paciente evoluindo com insuficiência cardíaca. Clinicamente, os pacientes podem ser assintomáticos em 30% dos casos, e nos que são sintomáticos, ele pode ter dispneia, dor torácica, hemoptise, infecções de repetição e edema pulmonar. O padrão ouro no diagnóstico é a angiografia, mas por ser um exame muito invasivo, eles acabam realizando só o paciente que tem hemoptise, que daí ele já aproveita e faz terapêutica desses pacientes com embolização. A angiotomografia de tórax é o exame mais utilizado, que além de possibilitar o diagnóstico, ele consegue avaliar as alterações do parênquima pulmonar que esse paciente pode ter. Então, aqui são dois casinhos só da literatura que eu trouxe para exemplificar. Um paciente fez uma radiografia, ele também tinha uma agenesia da artéria pulmonar direita. E aqui um outro caso da literatura, muito semelhante ao nosso. Esse paciente ainda tinha um pouco mais de parênquima pulmonar aqui. Eu não trouxe a sequência de pulmão dele, mas que também não se observava a artéria pulmonar direita desse paciente. Então, isso aqui foram as literaturas que eu trouxe. Matheus, quiser comentar alguma coisa a mais?
Só acrescentar aí que essas bronquiectasias císticas que geralmente formam é por conta de infecção de repetição, né? Esse paciente começa a ter, que o brônquio está lá, né? Então, tem mecanismo de entrada, né? De patógenos e tudo mais. Então, essas bronquiectasias acaba dando, por conta de pneumonias de repetição. Talvez se essa paciente tivesse feito um exame um pouco mais cedo, seria igual esse caso aí que você trouxe aí, que o pulmão não está desenvolvido, mas não tão retraído assim, desviado mediastino, como no nosso caso. E outra coisa, com relação à hemoptise, só explicando a clínica, é por conta dos shunts que pode se formar, né? Então, forma esses shunts com vasos fracos, recebendo um alto fluxo. Então, a hemoptise, a lesão capilar vai ser maior. Então, pode dar hemoptise nesses pacientes e a própria angiografia vai embolizar, igual você disse aí, para evitar esse quadro. E a paciente não tinha nenhuma outra queixa, né? Não tinha mais nada. Então, ela acho que faz parte aí dos 30% que são assintomáticos, e só dividindo que existe a agenesia isolada e a agenesia associada. Então, eu acredito, né? Inclusive no laudo eu coloquei isso, que provavelmente é isolada, mas ela teria que fazer uma anjo de coronárias para ver se existe alguma outra malformação associada. Quando eu fui laudar esse caso, teve um artigo que falava que os pacientes que são assintomáticos até alta idade, provavelmente é só isolada, não é agenesia associada, tá? Então é isso. É aquele negócio, é um caso que você vai olhar, você vai achar meio estranho, o importante é você saber que existe, né? Não é difícil de saber o que está acontecendo, mas desde que você saiba que exista, né? Então é Perfeito. isso. Muito bom. Parabéns aí, o Mate e Pedro, pelo Opa, caso. Muito bonito caso mesmo. muito boa revisão, Pedro, parabéns. Valeu, cara. Vou passar aqui, espera só um segundo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Yeah. Tá conseguindo ver a tela? Sim, Então, meu nome é Lucas, eu sou o R1 aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Cicinho. Então, a história clínica é uma paciente do sexo feminino, de 4 anos e 10 meses, com dificuldade na elevação do joelho esquerdo há cerca de 6 meses. Então, foi solicitada uma ressonância magnética dessa paciente e ela tinha um raio-x como complemento também. Aí eu trouxe os dois. Alguém quer falar alguma coisa? No raio-x é bem difícil de ver o que a gente quer mostrar. bom. Alguém se habilita aí a identificar algo no raio-x? Eu posso falar aí. Pois Sou não. ruim de raio-x, mas vamos lá. Cara, eu tô achando essa física aqui do fêmur um pouco mais irregular que o normal. Parece que tem uma esclerosezinha na margem distal, na margem Medial. medial. Acho que quase tudo, né? Mas é interessante que na tíbia tem também, na mesma posição. Aqui é mais proximal, né? Mais para cima da física, que é já a metáfise, né? Na transição aqui. E na tíbia é uma esclerose aqui também, na metáfise, logo após a física aí, tá vendo? Uhum. Eu achei que tá mais esclerosado. Fora a irregularidade, achei que tá bem irregular no fêmur. Na tíbia eu não achei muito, não.
Parece que tem uma hipodensidade aí na fossa suprapatelar ali, infrapatelar, tipo, como se fosse um derrame também, não parece? Parece. Sim, tá levantando ali o tendão, né? Na fossa poplítea parece que tem alguma coisa também no perfil. É verdade. Tá mais denso, né? Tem uma como se fosse uma massa densa ali. E no Ô, Marcão. AP tá mais lateral, né? É isso. Não é a lesão que a gente quer mostrar, mas o Marcão viu bem aí uma densidade na fossa poplítea bem importante aí, né? Tá As quase outras, chegando. os outros questionamentos, eu acho que não tá normal. A fise de crescimento aí, fêmur e tíbia tá normal, na patela também tá normal. O que vocês acham aí da fossa poplítea? Pode ser alteração até vascular, né? Tem mais diferença? Tem diferencial mais comum aí? Não me vem na mente agora, não. Mais Tem, alguém? tem neurogênico também aí, né? Eu Mais acho que não comum. é nada de origem óssea, né? Porque Não, também acho que não. é só de origem de partes moles. Aí ali passa artéria, nervo e veia, né? Então Um derrame, e gordura. um derrame articular, por exemplo, um cisto de Baker poderia ficar assim? Isso, mais comum. É isso mesmo. Uhum. Eu não tô com pegadinha não, moçada. Pode passar aí, Lucas. Beleza. Agora a gente vai para a ressonância, onde a gente consegue ver, principalmente no T1 aqui, uma irregularidade da elipse lateral do fêmur. Parece uma osteocondrite dissecante, né? Mas nesse lugar aí eu já tinha visto na superfície articular, né? Esse tá meio posterior aí, né? Não é hábito eu ver isso aí. Mas é uma fragmentação, né? Parece uma osteocondrite dissecante. Tem mais imagens? Tem, só que aí já é para mostrar o cisto mesmo. As É, imagens, sabe, que o Cecino também colocou no laudo, foi essas duas, né? é, Mas é é, por aí mesmo. tá muito regularzinho, né? Para pensar que foi assim meio recente, pós-traumático recente. Então tem uma linha vertical, né? Eu acho que é isso. Eu chutaria uma osteocondrite dissecante. É ósseo, né? Como se Uhum, estivesse é ósseo, é. funcionando, né? Sei lá. Uhum. Criança é muito difícil. Né? Alguém tem mais A algum ideia, diferencial? Fala aí, sim. não, a ideia foi essa mesmo, porque tem esses diferenciais e a hora que a gente bate o olho chama atenção para o osteocondrite secante mesmo. Só que aí, regularzinho, sabe? A cartilagem aí tá muito regular. Uma física E acessória. o Lucas vai descrever isso aí. Mas assim, a gente não vê muito. Eu não lembro se Uhum, eu tinha visto isso aí alguma vez na vida. Só aham. que aí eu fui procurar e achei aí Um artigo. um, um artigo falando disso, muito interessante para gente que vê ressonância e na hora que bater o olho lembrar disso aí. Show. Pode mandar ver aí o Lucas. Pô, tem como voltar no raio-x lá, só para a gente ver se consegue. É. Ah, é Tem uma setinha ali depois. medial? É medial, né?
É lateral, velho. Eu Lateral. achei que era. Lateral? Ah, mentira, não tem nada aí não. Então, aqui, ó. Não, dá para ver um risquinho depois, mas assim, retroativo para inventar moda. Ô, É. louco. Eu O Lucas, coloquei eu a acho que tem uma seta setinha aí. na última foto aqui para Já tá mais fácil. ensinando o Lucas a mentir, que bom, cara. E aqui é o cisto de Baker, que o Alex tinha reparado também. A setinha mostrando aqui na ressonância. E a setinha Careta Ah, agora clássica, eu vi, mas. agora eu vi. Nossa, dá para ver mesmo. Ai, velho. Igual a cabeça do Alex. Então, os achados foi o cisto de Baker, o braço linear de possinal T1 subcondral no aspecto posterior do côndilo lateral, sem lesão condral evidente, compatível com a ossificação irregular do desenvolvimento normal da epífise femoral lateral distal. Então, que é uma variante do desenvolvimento. Aí, aqui na discussão, né? A ossificação irregular da epífise femoral. É uma observação comum em radiografias em criança e é frequentemente bilateral, mas nem sempre é simétrica. A variação normal da ossificação do côndilo femoral pode limitar a osteocondrite secante, como o Tomás falou. O centro secundário da ossificação se forma em um estágio inicial da maturação esquelética, é esférico, de contorno liso, está localizado na porção central do precursor cartilaginoso. Aqui a gente consegue ver essas imagens do artigo, bem parecido com o que a gente achou, né? À medida que a epífise óssea continua a aumentar por meio da ossificação condral, as margens da epífise podem parecer irregulares ou fragmentadas, simulando a osteoporose secante ou uma fratura aguda. Os locais mais comuns para essa armadilha mais são as epífises distal do fêmur, a trófica do cotovelo e o navicular do tarso. Nessas regiões, vários pequenos focos de ossificação acabarão por se unir e parecer sólidos. Aqui é mais a parte da epidemiologia. Estudos apontam que a ossificação irregular dos cônjuges femorais estava presente em 66% no sexo masculino e 44% no sexo feminino, numa população de 147 crianças com idade de 3 a 13 anos. O côndilo lateral estava envolvido 44% e o medial em apenas 2%. Aí aqui eu trouxe algumas variantes da normalidade do joelho, que fazia diagnóstico diferencial lá no artigo. Também conhecido como desmonte cortical. Essa variante representa um achado de imagem incidental. Alguns investigadores têm implicado uma causa traumática relacionada a uma lesão avulsiva, enquanto outros consideram uma entidade de origem desenvolvimental. Aí tinha dois tipos, né? O tipo cístico, que é considerado um defeito cortical fibroso e aparece com uma lucidez cortical ou escavação nas radiografias laterais da crista supracondyliana, medial ou do fêmur, e o tipo proliferativo, que ocorre ao longo da crista supracondyliana medial do fêmur e possui regiões circulares ou irregulares. Aqui nessa foto é do tipo C. A patela bipartida, que é resultado da falha na fusão de um centro de ossificação secundário, e não deve ser confundido com uma fratura aguda. Frequentemente tem distribuição bilateral e pode ser causa de dor se houver interrupção de sua sincondrose. Aqui o defeito dorsal da patela. Variante relacionada à ossificação normal, presente em 0,3% da população, localizada na face superolateral da superfície articular da patela. Pode ser uma fonte de sintomas patelofemorais e dor no joelho. As imagens ponderadas em T1, sinal de um defeito dorsal, não homogêneo nas imagens gradiente eco, o sinal é igual ou maior que o da cartilagem.
a cicatrização pode ocorrer espontaneamente. E aqui, o Tomás tinha falado, a osteocondrite dissecante. É o resultado final da separação asséptica de um fragmento osteocondral com a fragmentação gradual da superfície articular e resulta em um defeito osteocondral. Frequentemente está associado a corpos intraarticulares. Em até 40% dos casos, os pacientes relatam história de trauma com evento desencadeante. Então, esses foram as variantes que eu trouxe do caso. Quem tem mais alguma, se alguém quiser olhar esse primeiro artigo, tá? E essas foram as referências que eu usei. Mas o Radiopedia mais por conta de imagem. E obrigado aí. E agradecer ao Cecílio pelo caso. Você quer falar mais alguma coisa, Cecílio? Não, acho que é isso mesmo. Mas Valeu, Lucas. resume para nós aí agora os diferenciais, que uma fisi. Qual que ficou o nome do seu diagnóstico e qual que é os diferenciais? O nome do diagnóstico é ossificação irregular da epífise femoral, certo? Aí, as variantes da normalidade do joelho, tem mais algumas, mas eu trouxe a irregularidade cortical avulsiva. Até eu estava conversando com o Cecílio, ele lembrou mais desse nome, desmoide cortical, que é uma variante. Aí, essa irregularidade da cortical avulsiva, ela pode ser dividida em tipo cístico e tipo proliferativo. Ok. A patela bipartida é uma variante também da irregularidade. Aí o defeito dorsal da patela. Perfeito. E o diagnóstico diferencial principal, eu acho, que o radiologista mais vai confundir sobre a osteocondrite dissecante, como você mesmo falou. E também uma maneira, né, de diferenciar o paciente que ele tem a ossificação irregular, vai ser uma criança, né, certo? E na osteocondrite dissecante, em 40% dos casos, o paciente vai relatar trauma. E não tinha escrito isso na história, né? Perfeito. É isso, né? Legal. Obrigado, Muito bom. Cecílio. É isso, eu quis trazer aí, o diferencial principal aí, Tomás, a osteocondrite dissecante mesmo, mas ela é mais irregular, né? Na aula do Lucas aí, a gente vê que essa que eu peguei é bem visível, né? E assim, tá muito regularzinha. Numa foto lá do Lucas, tem uma que tá bem irregularzinho, subcondral. Mas isso é variante da normalidade também, para a gente não ficar aí assustado e dar alguma lesão, né? Achar que é uma coisa mais grave. E os outros eu pedi para ele trazer mais as variantes da normalidade aí ao redor do joelho mais comum, só para a gente relembrar aí. Esse tema é extremamente relevante, essas variantes, essa Don't Touch Me Lesions aí. Essa semana mesmo, se der tempo, eu vou mostrar. Na clavícula, eu peguei um defeito cortical fibroso. Paciente pós-trauma, com dor no ombro, também disse que trabalhava com esforço repetitivo. Paciente jovem, a articulação acromioclavicular, uma artrose discreta e um baita de um defeito na porção proximal da clavícula. E aí, você que não está familiarizado com isso daí, você vai escrever como uma lesão lítica, não sei o que lá, não sei o que lá, vai dar um pânico na paciente, no médico. Então, eu já coloquei direto defeito cortical fibroso, achado incidental, e toca o barco, não tem nada a ver com o trauma, entendeu? Então, tem que saber essas variantes aí. Beleza, Alan, vamos lá? Estão conseguindo ver meu slide? Sim. Beleza. Bom dia a todos, meu nome é Alan,
Sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex. Bom, nosso caso é um paciente de sexo masculino de 37 anos. Ele veio com um quadro de dor na região anterior e medial do joelho direito. Foi solicitado uma ultrassonografia do joelho. E aqui a gente traz as imagens. As primeiras imagens mostrando o sulco troclear, tendão no quadríceps, a inserção, né, dele, a inserção patelar, a inserção do tendão patelar na tíbia. Aqui o compartimento medial do joelho. Foquei mais as imagens onde poderia ser o motivo da dor do paciente, né? E aqui a gente tem as imagens da topografia do tendão, do tendão da pata anserina. De cima, descendo. E aqui o lado contralateral, o lado direito e o lado esquerdo, o lado contralateral. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, vamos dar a chance aí para quem não comentou ainda. Quem quer falar aí? Bom, ninguém quer falar? Eu vou falar então. Bom, tem uma alteração de ecogenicidade, né? Tem uma imagem ovalada hipoecogênica. Ela está bem profunda, né? Ela está aparentemente entre a cortical e a inserção dos tendões da pata de ganso ali, né? Eu não, parece que eu não, eu ia começar a minha investigação procurando se existe bursa anserina, né? Que eu não me lembro agora. Existe. Então aí uma das possibilidades seria uma distensão líquida da bursa anserina e o outro, não sei se outro diferencial ia pensar, parece meio nodular, tem hora, não sei, é por aí? Como é que é? Não, é isso mesmo, não tem pegadinha, não. Não Vê tem? que a imagem inferior aqui é do lado direito. Eu comparei com o esquerdo, você vê? Filiforme do tendão chegando, né? Do outro lado tem essa imagem dele que fica em cima. E eu não pensei em tendinite, porque tendinite fica mais espraiado, fica uma hipoecogenicidade mais espraiada, meio liquefeita, assim, meio, né, E não olha, tão... olha a imagem superior direita. Você vê Aham. direitinho a linha do tendão, né? Tá E, fibrilarzinho, tá tranquilo. Então, Alex, Hum, isso tá superficial ou profundo ao tendão da pata de ganso? superficial o tendão, tá vendo a linha do tendão? Então, mas isso que eu queria ver e exemplificar para vocês, porque assim, a bursa é profunda, né? Uhum. Aí gerou dúvida, porque assim, você vê a cortical, essa foto inferior do lado esquerdo, parece que o tendão tá abaixo mesmo, né? Uhum. Eu olhando aqui, falei, ó, se fosse bursa, estaria profundo, né? Entre o tendão e o osso. A gente tem visto na ressonância muito peritendinite, né? Da pata de ganso. Tanto é que a gente está descrevendo muito agora a peritendinite da pata de ganso junto com o semimembranoso, que eles correm junto ali e às vezes a bursa se confunde. Então eu iria mais para uma peritendinite do que uma bursite da pata de ganso aí por conta da anatomia e topografia. Quando você não comprimia tanto, você via que tinha uma lâmina líquida embaixo e outra lâmina líquida em cima.
mas como você fiz com a perna flexionada, parece que dá uma comprimida da própria posição do paciente, sabe? Aham. E esse líquidozinho, se espalhava quando você comprimia e tudo mais, né? E aí, E a dor era ali mesmo. não, era muito focal, ele apontava. Ele falava, não, é aqui que dói, é aqui que dói. Aí você chegava com o transitor e ele reclamava muito, sabe? Uhum. E eu dei como bursite da patancerina esse laudo. Não, mas No eu final, quis não muda exemplificar. tudo. Não muda nada, e assim, só um exemplo para os residentes, né? Porque geralmente a bursa é entre o tendão e o osso. Uhum. Pode ir, continuar aí, Alan. Beleza. A gente deixa descrito uma presença de líquido em topografia da bolsa sinovial dos tendões que compõem a patancerina, o sartório gráfico semitendinoso, compatível com o bursite. E deixa de impressão, como o próprio Dr. Alex colocou, ele deixou como bursite da patancerina. Aqui eu vou falar um pouquinho primeiro de bursite, que é a inflamação de uma bursa, um espaço revestido por uma membrana sinovial presente subjacente a várias articulações. E a inflamação pode ser aguda ou crônica. Especificamente da bursite da patancerina, ou da pata de ganso, ela refere-se a uma inflamação sintomática da bursa anserina que está localizada na face medial dos joelhos, profundamente aos tendões anserinos. Aí aqui a gente tem a imagem do tendão anserino aqui e por baixo dele a bursa. Representação clínica: o paciente vai ter dor e edema ao longo da tíbia medial proximal e os sintomas podem ser exacerbados por atividades específicas, como subir ou descer as escadas. E aqui a gente tem na ressonância, a gente tem a imagem no corte axial mostrando a topografia aqui da bursa anserina. Na relação à patologia, a bursite da pata anserina pode ser causada ou associada a uso excessivo, especialmente em corredores, artropatias inflamatórias, diabetes mellitus, obesidade e algumas outras etiologias. Também algumas outras alterações podem causar a bursite. Aqui no achado de imagem, eu trouxe aqui uma imagem em T2 com saturação de gordura, aqui no corte axial e aqui no corte sagital, mostrando o líquido na bursa anserina. Aqui só o comparativo, mostrando a imagem anterior que mostrava a topografia da bursa com a imagem da patologia. O tratamento, normalmente a bursite anserina geralmente responde bem ao tratamento conservador. Terapia inicial deve incluir repouso do joelho afetado, crioterapia com compresso de gelo por 10 minutos. Para os casos agudos, fisioterapia e medicamentos anti-inflamatórios. De diferenciar, a gente tem que pensar em algumas outras alterações, algumas outras bursites que são próximas àquele local e que podem causar uma dor semelhante. Pode pensar na bursite colateral semimembranosa tibial, a bursite do ligamento colateral medial, bursite pré-patelar, bursite infrapatelar superficial, e tem também uma chamada síndrome de fricção da crista tibial medial, que é uma entidade rara caracterizada pela inflamação sintomática decorrente da fricção extracapsular do ligamento colateral medial do joelho na crista tibial medial. Também pode causar dor naquele local, e a gente também tem que pensar, na hora que for fazer o exame, pensar nessa possibilidade também. Aqui, eu trouxe uma imagem da bursite colateral do semimembranoso tibial, ou bursite do semimembranoso, que nessa topografia é próximo, na porção medial ali do joelho também, posterior, então é próximo do local onde estava a nossa patologia, do nosso caso. Aqui a gente tem a imagem no axial e no sagital T2, mostrando o líquido na bursa, formando esse aspecto de U, que é característico dessa bursite. Aqui também eu trouxe também uma imagem da bursite infrapatelar, dois cortes sagitários aqui em T2 e aqui em T1, mostrando o líquido na bursa infrapatelar. Aqui a gente eu trouxe um desenho esquemático, só mostrando algumas das bursas, para a gente pensar, por exemplo, no caso aqui, essa última imagem que eu trouxe seria nessa topografia, que é da bursa infrapatelar. No caso que eu falei que é um de acidência também a pré-patelar, seria nessa topografia que a gente poderia encontrar o líquido. E aqui, só de título de curiosidade, no mesmo caso do anterior, só que no raio-x a gente vê numa bursite infrapatelar, que é uma bursite calcária, que é uma bursite crônica, onde tem um processo inflamatório crônico que leva à calcificação da bursa. Que é um achado que a gente achou no raio-x, no casinho que eu trouxe aqui. Título de curiosidade.
Bom, essas são as referências que eu utilizei. Alex, você quer comentar mais alguma coisa? Sim, eu acho que o Cecim tem razão, cara. Dei uma procurada rápida aqui. Tem uma bursa que chama Bursa Infrapatelar Profunda, que ela é bem naquela... Volta Volta na na imagem. infrapatelar aí. Não, na infrapatelar aí. Ah, sim, aqui. Você fala essa aí, ô Alex? Tá sem áudio, chefe. Você sem áudio. Essa é a superficial, Cecim. Essa é a superficial. Isso. É a profunda. A profunda ela é mais medial um pouco, sabe? Bem próxima à inserção dos tendões da pata inferior. Não, Alex. Não. Volta lá no... Eu ia comentar isso aí, ó, porque assim, não, nessa infrapatelar. Essa aí é a superficial. A profunda é entre o tendão e a tuberosidade anterior da tíbia aí, bem nesse local. Medial mesmo. Medial não. Linha Na linha mediana. mediana. Na gordura de Hoffa ali, né? Isso, na linha mediana. Tá. A pré-patelar ali em cima, né? E ali no... Agora põe lá na do semimembranoso lá. Aí, ó, essa foto me confunde um pouco, porque assim, é um pouco cístico e não tá tão característico a forma do U. A do semimembranoso, ela envolve o semimembranoso. E tem hora que é difícil você diferenciar entre a do semimembranoso e a do tendão da pata de ganso. Porque se você for ver aqui, ó, ela está distendendo bastante a pata de ganso. Então, confunde mesmo. Mas a hora que você vê um U, na do semimembranoso, é bem característico, né? Aí, no medial, Alex, tem a do colateral medial, né? A bursa. É do colateral Tem medial que eu trouxe aí, não foi? Que eu trouxe aqui. Ou Qual? alguém trouxe. Nada. Tem a do colateral medial, tem essa do semimembranoso, tem a da pata de ganso. São as mais comuns aí nesse compartimento medial. Volta na imagem do Alex lá. Tá. Aqui. Chefe, você tá sem áudio. Você tá certo. Eu tô Eu desligando. tenho, então, mas a imagem, eu tenho a impressão de que isso está profundo ao tendão. Nas imagens de cima, tem hora que está profundo e talvez tenha hora que está... Eu acho que está profundo. Então, essa de baixo aqui parecia, quando você tirava um pouquinho, parecia que era uma lâmina que era superior e inferior ao tendão, entendeu? Isso. Então, eu acho que ela poderia ter uma bursite Uma mínima peritendinite. e uma peritendinite mais exacerbada do que a bursite, entendeu? Entendi, perfeito. Mas eu não coloquei nessa... eu deveria ter colocado, né? Nessa superior direita aí, Tomás, você vê que ela está superficial ao tendão. Porque o mais hiperecogênico é a cortical, e aí tem uma lâmina, tem uma imagem fibrilar, né? Que o tendão está chegando, então está superficial. Um filetinho de tendão Mas, chegando. pelo jeito que o Alex falou, tinha líquidozinho embaixo também. Às vezes tinha a bursite e a peritendinite, né? Que a gente tem descrito muito hoje em dia. A peritendinite junto com a bursite. A gente está vendo isso muito no quadril, né? Nos tendões dos glúteos. Você vê que inflama tudo ali. Aí a tendinite, peritendinite junto com a bursite subglúteo. Ok. E lembrando que a bursa é sempre entre o osso entre o tendão e o osso. E aqui eu acho que eu deveria ter valorizado mais a peritendinite do que a bursite, porque aqui você vê que nem pegou muito. Esse de baixo aqui até parece, mas no dinâmico era muito fina a lâmina líquida, né? Eu tinha que valorizar mais o que estava fora do que o que estava profundo. Mas às vezes é conjunto aí, né? A patologia. Uhum.
Legal, belo caso também. Bonita imagem, cara. Legal. Show. Alguém quer mostrar algum casinho? Tá tranquilo. Tá na manga aqui. Ah, sim. E Oi. assim, normalmente eu pego tendinite só da pata. Assim, com líquido assim, é raro eu pegar. Não sei se talvez a gente comprime muito, mesmo tirando um pouco. Às vezes na ressonância é mais fácil porque faz uma lâmina mesmo que fininha ali no fat set, você consegue ver, né? Mas a gente laudando muito a ressonância, Alex, desculpa o áudio aí, que tem criança chorando aqui em volta. Até na ressonância a gente está pegando pouco bursite e anserina característica, entendeu? É igual antigamente, por exemplo, tudo que dava ali era bursite, tudo. Porque não tinha muita ressonância e era clínico, o ortopedista palpava. É igual a gente tem visto no quadril. Tudo que dava dor no quadril era bursite trocantérica. Aí a gente foi vendo, a tendinite está muito mais comum do que a bursite. E na pata de ganso a gente vê isso também. Tá difícil pegar uma distensão clássica da bursa. Cine, a tendinite, já que você falou, a tendinite dos glúteos é mais o mínimo ou mais o médio? Tem um negócio assim, não tem? Ou não? Rapaz, tem que dar uma lida na literatura atual, né? A Mas o frequência. que eu tenho visto na prática é muito os dois, glúteo mínimo e médio. E aí, se você for mais, qual que tem mais? O mínimo ou o médio? Eu tô vendo mais do mínimo, que O é mínimo. só para os residentes aí, já que a gente tem um tempinho, é interessante a gente lembrar da anatomia. O mínimo, ele é inserido na faceta anterior do grande trocânter. O tendão do glúteo médio, ele tem duas porções, uma inserida na faceta lateral e o outro na faceta póstero superior. A bursa trocantérica é entre essa porção mais póstero superior do glúteo médio, e aí ela distende a, a porção da transição miotendinha ali. Quando ela é entre os tendões glúteos e a faceta, a gente vai falar de subglútea mínima, subglútea média, a bursite, tá bom? Show. E aí, na ressonância, a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque às vezes tem um edeminha em topografia da bursa, às vezes o edema está na gordura entre o grande trocânter e o trato iliotibial, e a gente vê muito em paciente que não tem queixa, então às vezes a gente fica descrevendo, porque está na imagem, tem que escrever, mas às vezes vai confundir aí, porque a clínica pode ser não do atrito ali, né? Legal. Mas é isso. Valeu a dica aí. Vamos Galera, a gente aparecer aí, galera. tá estourado no tempo aí. Vamos só dar um oi aí. Vamos dar um joinha. Vamos dar um joinha aí e até a semana que vem. O Lucas fez o cabelo esses dias aí, a barba, ó. Tem que aparecer. O pessoal tá meio tímido aí, velho. Beleza, valeu, galera aí. Falou, moçada. Bom final de semana, moçada. Valeu, Até pessoal. mais. Tchau, obrigada. Tchau.